E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o de Menor. E hoje, no dia 7 de setembro de 2016, a gente dá continuidade na nossa leitura bíblica diária, com o nosso texto referência de hoje, estando lá em 1 Coríntios, os capítulos 14 e 16, ou seja, o encerramento do livro. Paulo aqui então segue falando dos dons, acerca dos dons e do seu serviço à igreja, do serviço seu à igreja de Cristo, a todo o reino de Deus. Ele discorre sobre o dom de línguas toda hora alertando que é sempre necessária a interpretação, que o dom de línguas sem a devida interpretação, ele apenas edifica a pessoa que está conversando com Deus, mas aqueles que ouvem de nada são edificados, e às vezes pode até atrapalhar a prestação do culto dos irmãos. E toda hora a gente vai ver essa relação que Paulo faz com o dom de línguas e o dom da interpretação. E Paulo fala algumas vezes nesse texto que ele dá muito mais importância para o dom da profecia do que o dom de línguas, porque a profecia edifica a igreja, mas o dom de línguas edifica apenas a pessoa que está falando em línguas. Tendo em vista essa utilização dos dons, Paulo vai discorrer então acerca da liturgia do culto, da ordem no culto, que ele usa a expressão que seja feita em decência e ordem. O culto então deveria ser prestado a Deus, mas que deveria também edificar os homens que estavam ali. Logo, Paulo limita o número de pessoas que falassem em línguas para 2 ou 3 no máximo. E, se não houvesse a interpretação daquela língua, que ele ficasse calado conversando com Deus sozinho. Acerca do dom da profecia, então, da sua utilização no culto, Paulo limita os discursos a 2 ou 3 no máximo, e ainda advertindo, falando que se tem um irmão que está sentado, que recebe uma revelação do Senhor, que todos se calem para ouvir o que ele tem a dizer. Já no capítulo 15, Paulo irá discorrer então sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, no dia da glória, como que voltaremos à vida, como que cresceremos, como que estaremos na presença do Senhor. Paulo então aqui está tentando desmistificar algumas coisas, e creio eu que estavam disseminando naquela igreja, naquela época, uma ideia de que os mortos não voltam à vida. E existia esse questionamento muito grande em que Paulo, então, senta para doutriná-los. E acerca deste texto, um ponto que eu achei bastante interessante que a gente poderia pensar nós mesmos seria o ceticismo. Paulo, nesse texto, afirma que se nós não cremos na ressurreição dos mortos, não cremos na ressurreição de Cristo. Logo, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O que você quer dizer com isso, de Menor? Nós temos muito um ceticismo quanto aos dons, quanto à operação de milagres. E que talvez isso nos limite um pouco. E que isso não nos impeça, então, de entender qual é o papel da ressurreição para nós. Paulo ainda, neste texto, adverte aqueles que achavam que nós não iríamos ter o corpo, mas nosso corpo seria apodrecido, mas lá na frente nós entendemos, então, lá em Apocalipse, como se dará mais ou menos a nossa ressurreição. E Paulo aqui usa a analogia da semente, em que nós pegamos a nossa semente, que seria a nossa alma, transportamos a Deus, e então essa semente irá gerar um novo corpo glorificado. Assim como da semente brotam árvores enormes, em que não existia corpo antes. E ele faz essa analogia para tentarmos entender um pouco de como será a nossa ressurreição lá na frente. É isso que eu queria que a gente entendesse, galera, que nosso ceticismo, que nosso cinismo não nos atrapalhasse a entender a palavra de Deus e a pregar a verdade que está escrito nela. E é isso aí, galera, por hoje é só, ficamos por aqui essa semana, continue firme na leitura, estamos encerrando a nossa leitura bíblica, dezembro tá logo aí, continue firmes, até a próxima, valeu! E aí, já leu a Bíblia hoje?